Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal. Esse vídeo é para você que está precisando escrever uma redação, precisando daquele embasamento que seja uma mão na luva, né? Que fale de segurança, que fale de minoria social, que fale de educação, que fale de tecnologia. É impossível você achar um embasamento só e você conseguir ter toda essa análise, ou seja, ele ampliar, ele atender a esses 4 temas. Acha impossível? Então vem cá, esse vídeo é para você, mas antes, toca o sininho aí que de segunda a sexta-feira tem vídeo inédito para você, conteúdos diversos sobre matemática, redação e dica de estudos. E passa para aquele amigo, para aquela amiga que eu tenho certeza que ele vai te agradecer. Bom, chega de ladainhas, vamos pro vídeo que é o que te interessa. Vamos lá? Pessoal, você já ouviu falar sobre Malala Yousafzai? Pois é, essa paquistanesa aí, de apenas 25 anos, tem muita história para contar. Veja só, ela nasceu no Paquistão, né, num período que o Paquistão ainda ela vivia na cidade de Swat, Vale do Swat. Era uma região ali, um município que não era tão dominado assim por grupos extremistas, né, teocratas, ou seja, que governam juntamente com uma ideologia religiosa. Bom, e o fato de ela viver no Vale do Silício, que não era ainda uma região dominada pelo Talibã, né, fazia com que as meninas ainda pudessem, na verdade, a sociedade inteira tivesse uma vida praticamente normal, né? O que é normal? Poder trabalhar, estudar, ter um lazer, não havia tanta proibição, tanta censura, né? As escolas podiam ali atender as meninas, podiam receber meninas. A televisão, a mídia televisiva, ela não era censurada. Enfim, era uma vida ali mais ou menos normalizada, mais ou menos regular, ok? Eu digo regular porque a gente está no Paquistão, então tem algumas regras ali que é cultural, né? Por exemplo, a burca, alguns preceitos, algumas culturas, mas o que eu quero versar aqui é sobre a questão educação, segurança, minoria social e tecnologia, ok? Então, vem comigo. Bom, então Malala era filho, o pai dela ela era filha de um professor. O pai dela havia fundado algumas escolas lá no Vale do Swat. Algumas ele ministrava aula, outras eles tinham alguns professores na equipe. Malala cresceu ali entre os livros, vivia acompanhando o pai na escola, mesmo que ela não tivesse ali com idade suficiente para os estudos, mas ela acompanhava o pai. Então ela já cresceu com aquela, sabe, aquele senso curioso, aquele gosto pelo livro, aquele gosto por conhecimento, aquela sede, né, de conhecimento. Ela era uma criança também bastante ativa, tudo ela buscava conhecer, tudo ela buscava interagir, tudo ela buscava questionar. Bom, imagine aí aquela criança ávida por informação. Isso era mais ou menos Malala Yousafzai. Num período ali mais acirrado, né, principalmente o período que o Talibã começou a se disseminar. Antes de ter mais ali uma atuação mais extremista junto com a Al-Qaeda, ele começou a se disseminar seu número de simpatizantes, né, que aderiram àquela ideologia aumentou. Então, ele, digamos assim, se desenvolveu por regiões vizinhas, chegando até o Vale do Swat. Bom, quando ele chegou no Vale do Swat, tinha algumas premissas, né, que segundo o Talibã fazia parte ali da cultura ideológica religiosa, né? Extinguiram a mídia televisiva, só havia mídia por rádio. O rádio era praticamente dominado ali pela cultura, né, deles, tinham bastante propagandas, bastante hinos, eram só notícias voltadas e direcionadas à questão do Talibã. As meninas não podiam mais estudar, não podiam mais trabalhar, tinham que ficar em casa, tinham que fazer apenas o trabalho doméstico, tinham que usar aquela burca, algumas roupas, né? Enfim, ele mudou aquela normalidade que eu havia mencionado, ok? No início desse vídeo. E Malala, então, deixou de ir para a escola. O que isso interferiu na vida da Malala, né? Aquele era um lazer estudo, era um hobby
obrigação, né? Aquela obrigação de ir para a escola, que na verdade era o maior prazer dela, acabou. Acabou. A vida da Malala virou uma tristeza que só. Viveu uma monotonia que só. Ela só podia ficar em casa. Bom, insatisfeita com aquilo, afinal de contas, ela cresceu ali dentro. Aquilo fazia parte da vida dela, tanto quanto ela tinha quase de idade, né? Ela começou aí meio que escondida, mesmo assim ela estudava, o pai dela era dono de escola, recorda-se, ela ia com o pai, ficava lá dentro, ela incentivava outras meninas a também ir para a escola, tinha um grupo de meninas que acompanhava ela, sabe aquela liderança informal? Era a Malala. Bom, ela também escrevia, pessoal, para um site da BBC. Imagine, ela era ávida, todo mundo conhecia ela, ela era meio popular ali. Sabe aquele garotinho, aquela garotinha que é popular no meio escolar, popular na região? Era a Malala. Ela começou a escrever com um pseudônimo para alguns artigos da BBC, contando, né, como que era viver ali. Imagine, ela queria contar como que estava sendo, porque de certa forma era um meio, era um modo de disseminar aquela informação, de deixar mais pessoas sabendo o que ocorria, e a BBC tinha muita curiosidade por divulgar, por informar, por trazer conhecimento, por trazer furos de reportagem, ok? Bom, passado um tempo que ela estava ali, né, imagine, naquelas atividades de ir para a escola, de ser a líder informal daquele grupinho das meninas, de continuar estudando, de fazer, né, produzir esses textos, esses conteúdos, mesmo que com pseudônimo, digamos que essa fama dela tomou uma maior proporção e o Talibã tomou conhecimento disso. Talibã tomou conhecimento de que, na verdade, ela ainda estava ali incentivando as meninas, incentivando aquele movimento que era contrário aos preceitos do Talibã, ok? Bom, o que aconteceu? No determinado dia ela estava vindo, né, com o ônibus lá da escola, com a turminha dela, e aí esse ônibus sofreu um atentado. Na verdade, o atentado era ali, o objetivo final era a vida da Malala, né? O ônibus foi tomado ali por tiros, né? Um dos tiros ali, das balas ali, feriu o rosto da Malala. Ela foi às pressas ser cuidada ali, ser tratada num hospital militar da Redondeza. Ainda teve algum socorro ali imediato, mas por conta da gravidade da bala, né, do atentado, ela foi transferida para um hospital em Birmingham, na Inglaterra. Todo o custeio disso e a sua estada também, né, em Birmingham, da sua família que ia te visitar, era custeada pelo governo paquistanês, porque imagina, aquilo tomou uma proporção maior, né? Ela foi tratada em Birmingham, ficou, ainda vem um tempo para a região, para o Vale do Swat, mas como ela sofria, né, um perigo iminente ali, a sua vida sofria um perigo iminente, ela foi transferida, ela se mudou para Birmingham, ficou lá, fixa, fez ainda alguns testes para algumas universidades, passou, não menos importante, na Universidade de Oxford, onde estudou filosofia, educação, e ali, dali em diante, né, a vida da Malala foi pleitear condições melhores de estudos para as meninas, né? Para o gênero feminino, para condições melhor de vida para a mulher dentro daquela sociedade. Óbvio que toda a sociedade, né, sofria no meio daquele regime muito mais rígido e teocrata, né? Mas a questão das mulheres era muito mais relevante, era muito mais extremista, né, a condição de vida dessas mulheres. Bom, Malala escreveu um livro falando sobre isso. Malala fundou a Fundação Instituto Malala, que arrecada, todo o trabalho que ela faz para arrecadar verba, arrecadar recurso financeiro e custear educação para as meninas lá no Vale do Swat, em toda a região do Paquistão. Hoje, ela continua com o seu trabalho com o Instituto Malala, a Fundação Malala. Inclusive, ela esteve no Brasil há pouco tempo, tem 3, 4 anos, foi 2 anos antes da pandemia. Ela faz esse trabalho no mundo inteiro de fazer. Hoje ela praticamente faz palestras, ela administra a sua fundação. Ela casou, tem lá a sua família, ainda reside em Birmingham, mas continua com todo esse trabalho fomentando aí o direito à educação das mulheres,
principalmente na sua região e adjacências, né? Ou todas aquelas regiões em que um governo mais extremista atua. O que você pode tirar disso? Veja bem, você pode tirar, obviamente, minoria social, né? Porque aí é a questão de um grupo seleto em relação a uma religião, em relação ao sistema de governo, ou até em relação a uma classe da sociedade, ok? Você pode trabalhar a questão da segurança, veja bem como a ideia do direito à vida, né? Do direito a uma dignidade humana, do direito ao seu bem-estar físico e mental fica em segundo plano em determinadas situações, em determinadas conjunturas, em determinados cenários. Então, você também pode trabalhar com segurança. E a educação é a bandeira principal da Malala, tanto que uma das frases emblemáticas aí, os aforismos, a bandeira que ela leva é que um professor, uma caneta e um livro e um lápis, tudo, somente isso é necessário para mudar o mundo, né? Ela fala que você não pode calar o Talibã, mas você pode escolher o que você ouve. Muito forte isso, né? E por último, não menos importante, obviamente, tecnologia. Lembra lá quando eu falei que a televisão, a mídia televisiva, ela foi censurada, que ficou apenas com a mídia auditiva, ou seja, com os rádios, né? Com a mídia do Hertz, afinal de contas, e ainda assim era censurada, era dominada pelo Talibã, então você também pode utilizar, falar sobre a censura, ou o controle, ou a manipulação da informação, ou o controle das mídias, o controle da tecnologia, o controle da informação. Tudo isso nesse pequeno cenário. Pessoal, tem muito mais coisa para falar de Malala, mas o que eu quero aqui é dar um recorte, dar alguns minutos de conteúdo para que você consiga sentar e elaborar em um parágrafo, conseguir colocar um embasamento de 4, 5 linhas acerca desse conteúdo. Eu poderia deixar algumas frases aqui de final para você se inspirar, para você captar a essência, né? Eu digo, quando eu conto aqui qualquer vivência, qualquer documentário, qualquer conteúdo de um filósofo, de uma filósofa, de um sociólogo, de um personagem público ali que produziu algum conteúdo que foi relevante para a sociedade no geral, eu digo que nós aqui que ouvimos, né, que assistimos isso décadas depois, séculos depois, a gente nunca sabe o que vivenciou realmente aquela pessoa, né? Qual era o sentimento genuíno, né? Qual era a realidade dela, qual era a mentalidade. A gente nunca sabe em sua essência. A gente pode ter uma amostra, né? A gente pode ter uma experimentação. Então eu vou deixar aqui algumas frases para você experimentar, para você viajar nessa Hellmann's Airlines aqui comigo, tá? Algumas frases da Malala. Bom, eu disse a primeira, né? Ela disse que uma criança, um professor, um lápis, uma caneta em papel, tudo isso é suficiente para mudar o mundo. Ela também disse que com fuzil você pode matar os terroristas, mas com educação você pode matar o terrorismo. Olha só, a ideia, né? A educação é a informação que vai contra uma outra ideologia. É a informação, a educação, é a cultura que pode implodir, né? Qualquer sistema maléfico ali. Ela também disse que a história dela não tem nada de diferente. Ela não é mais inteligente. Ela apenas teve uma família que concedeu para ela a base para que ela pudesse ter educação. Veja só, porque muitas famílias não queriam que as meninas estudassem. E por fim, não menos importante, ela fala que ela teve uma segunda vida, ela teve uma segunda chance ao se recuperar daquela cirurgia, né? Ao se recuperar daquele atentado. Ela ficou ainda com uma paralisia, um nervo facial foi muito afetado, mas ela falou que ela teve uma segunda vida e que essa segunda vida ela vai utilizar para servir as outras mulheres que, como ela, também passaram por aquilo, mas que, ao contrário dela, não tiveram oportunidade e nem condição de continuar. Bom, veja só, espero ter te inspirado aí nesse conteúdo. Passe esse vídeo para aquela amiga que eu tenho certeza que vai usufruir e deixa aqui seu comentário. Diz pra gente se você já utilizou a Malala em alguma redação sua, se você já conhecia esse conteúdo, se teve alguma informação daqui que você achou muito importante, muito relevante, tá bom? Por hoje é isso, obrigada e vai lá, gabarita essa redação.